Para quem não me conhece, meu nome é Giovana, tenho 21 anos de idade e atualmente estou solteira. Também sou estudante do 4º ano do curso de Fisioterapia. Faço parte da ICPI, Igreja de Cristo Pentecostal Internacional, aqui em Campinas, sendo pastoreado pelo pastor Eliseu Barros. Estamos localizados na rua Serra da Fartura, número 73, no Jardim São Fernando, em Campinas. E aproveitando, faço aqui meu convite para você que não nos conhece, para que esteja nos visitando. Sua presença será muito importante para nós. E hoje vamos dar continuidade na série de discipulado para mulheres Sou Filha. Atualmente estamos abordando temas sobre autoconhecimento. E hoje estou aqui para falar um pouco para vocês sobre meus cuidados físicos, meus cuidados pessoais, um desafio de viver o Evangelho fora da minha zona de conforto, sem limitar no meu amor cristão. Te convido a ficar até o final, pois vamos complementar nosso encontro de hoje com a doutora cirurgiã dentista Ana Flávia Tavares. Te convido agora a pegar de repente uma caneta ou um papel para estar notando o que Jesus vai falar com você esta noite. E para darmos início a esse tema, vamos falar um pouco sobre o que é a saúde física. O que Deus nos fala sobre a nossa saúde física. Te convido a estar abrindo a Bíblia no Evangelho da 3ª carta de João, capítulo 1, verso 2. Assim diz a palavra. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você, que você esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Então, a saúde é um dos prazeres mais básicos de nós seres humanos. E para que isso ocorra, precisamos estar com o nosso corpo em pleno funcionamento. Precisamos estar com a nossa mente sã, com o corpo descansado. Precisamos estar livre de doenças, comorbidades. E para alcançar esses feitos, precisamos estar nos cuidando, certo? Fazendo nossos exames de rotina, fazendo uma atividade física 3 vezes por semana. Nos alimentamos de forma saudável, tirando um tempo com a nossa família, com nossos amigos, claro que com muita restrição, por conta da pandemia. Assistindo uma série, um filme, fazendo essas atividades de lazer. E são todas essas formas bem clássicas, acho que todo mundo conhece, de cuidar do nosso corpo. Mas e a nossa saúde espiritual? Nossa mente? Nosso relacionamento com Deus, ele está em dia? Para isso, eu te convido agora a abrir no Evangelho de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Assim diz a palavra. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que vocês estão em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então, minhas queridas, aqui Deus nos fala que o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo, que nós devemos cuidar do nosso corpo, tirar um tempo para Deus, porque nosso corpo não é nosso corpo é do Senhor Jesus. Nosso corpo ele fica aqui na terra, mas a nossa alma não. A nossa alma vai para Deus. É Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá o pão de cada dia, é Ele que não nos deixa faltar nada. Temos que ser gratos a Ele por conta disso, pois Deus mandou o seu Filho aqui na terra para morrer na cruz do Calvário e ao 3º dia ressuscitar e livrar-nos de todo o pecado. E Deus nos dá toda essa saúde que nós temos, nos dá o pão de cada dia para, sim, estarmos bem consigo mesmos. Mas Ele não faz isso para nós como uma dívida ou como uma obrigação. Ele faz porque Ele nos ama. Assim temos que ser como Ele também. Não devemos buscar a Ele através de um despertador, um alarme. Claro que você que ainda não está acostumada a viver o Evangelho desta maneira, pode sim, mas logo logo vai se tornar um hábito. Nós cristãos precisamos fazer isso, precisamos ler a Bíblia, precisamos estar orando, fazendo nossos devocionais diários,
para que todas as pessoas que vejam nós na rua, no supermercado, numa padaria, vejam em nós não só a nossa pessoa, nosso ser, mas sim o brilho do Espírito Santo em nós. E agora, deixo vocês agora falando um pouco sobre a importância dos cuidados bucais com a doutora Ana Flávia Tavares. Até mais tarde. Olá, prazer, meu nome é Ana Flávia, para quem não me conhece. Me senti muito honrada de ter recebido o convite pelas mulheres da igreja. Para quem me conhece sabe que eu nasci nessa igreja e eu fiquei muito honrada mesmo de poder ter essa oportunidade de falar para vocês sobre a importância dos cuidados com a cavidade oral. E falar que a saúde bucal, assim como a Giovana já iniciou o assunto, ela vai refletir diretamente sobre a nossa condição sistêmica, ou seja, se eu tenho uma doença, diabetes, o nível da minha glicemia e da minha pressão podem estar sendo influenciadas pela minha cavidade oral, pela condição que a minha cavidade oral se encontra. Por exemplo, se eu tenho uma doença gengival, se eu tenho uma periodontite, isso pode estar influenciando diretamente na minha condição sistêmica. E hoje eu vou dar pequenas dicas para vocês como cuidar dessa cavidade oral. Então, a minha primeira dica vai ser sobre o fio dental. Para quem tem o dentinho bem juntos, igual o meu, eu sempre indico a fita dentária em vez do fio. Porque a fita ela é um pouquinho mais fina e o fio é um pouquinho mais grosso, tá bom? E isso pode dificultar o processo de passar o fio dental, mas vai da sua preferência. Então, qual é o tamanho ideal do fio? Então, para cada lado da minha boca, eu vou cortar um fio até o meu cotovelo, tá bom? Então, para esse lado aqui, eu vou cortar este tamanho. E para este lado, este tamanho. Então, vamos lá? O que eu indico? Sempre esses 2 dedos. Então, eu vou enrolar o fio neste dedo, no indicador, e junto com o polegar eu vou auxiliando, tá bom? Eu vou introduzir entre os dentes e vou polir esse dente, tá? Então não adianta só eu introduzir e tirar rapidamente. A gente tem que polir, a gente tem que tirar toda a sujeira, todo o resto de comida lá de dentro, tá bom? Vamos ver? Ó. Simples, não é? Então, minha segunda dica vai ser sobre a escovação em si. Então, quais características a sua escova tem que ter para ser considerada uma escova boa? Ela deve ter, então, cerdas macias, nada daquela cerda dura que pode dar a impressão que a gente está escovando melhor com melhor eficiência. Não, pelo contrário, você vai estar mais machucando a sua gengiva do que tirando os restos alimentares adequadamente, tá bom? Então, cerda macia, cerda paralela, ou seja, essa cerda retinha, ela vai limpar melhor, maior quantidade de cerdas. Então, aquelas escovas que geralmente são caras, né? Que tem uma cerda alta, uma cerdinha baixinha, ou tem muito plástico, eu não indico muito, tá bom? Porque ela pode mais machucar sua gengiva do que te auxiliar aí numa escovação adequada. E como que eu vou escovar? Isso que eu tô falando agora vai ser para as mulheres adultas, tá bom? Daqui a pouco eu já vou dar uma dica para vocês, mamães aí, como escovar os dentes dos filhos, tá bom? Então, para você, mamãe, e você, mulher aí adulta. Então, como é que eu vou escovar? Eu vou inclinar um pouquinho essa escova. Eu não vou colocar ela reta aqui, assim, ó. Senão, o que acontece? Eu só escovo essa parte aqui, ó, que mostra por fora. E a gente tem lá dentro da gengiva. Então, a gente vai inclinar um pouco essa escova e higienizar assim, ó. A parte de dentro, a gente pode fazer em bolinhas ou assim, ó, vai e vem, tá bom? Essa parte daqui de dentro e a parte de cima, a gente vai fazer vassourinha. Assim, ó, jogando pra fora. E a gente não pode esquecer da língua. É muito importante escovar a língua. Por quê? Existem comprovações científicas que relatam que a ausência de escovação da língua, mais higienização da língua, predispõe aos cânceres bucais. Então, é muito importante a gente cuidar da escovação da língua também, tá bom? Não esquece. Então, inclina essa escova um pouquinho,
Evita usar muita força. Então, para você que tem muita força, que sente que depois escova o dente, a gengiva sangra muito, o que eu indico? Em vez de segurar a escova assim, segura a escova com esses 2 dedos até você acostumar, que logo você já vai perder um pouco dessa força, tá bom? E não esquece de escovar a língua. Agora, minha terceira dica vai para você, mamãe, tá bom? As crianças até 7 anos vão precisar de auxílio na escovação. As crianças até 5 em todas as escovações. E as crianças de 5 a 7, elas vão precisar pelo menos uma escovação aí do seu auxílio. Por quê? Elas não têm coordenação motora suficiente para executar essa escovação de maneira correta, tá bom? A gente vai fazer praticamente a mesma coisa. O que vai mudar? A quantidade de pasta e o movimento. A gente não vai inclinar mais essa escova para criança. A gente vai fazer em forma de bolinha de 2 em 2 dentes. 5 movimentos em cada grupo. Como assim, ó? Então, vou contar 1, 2. Então, 2 dentes, 5 movimentos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Muda o grupo de dente. E a quantidade de pasta? É só um pouquinho. Lembrando que essa pasta tem que ter flúor, tá bom? A maioria das pastas no mercado, elas já possuem flúor. E se sua criança não consegue cuspir, é importante sempre colocar pouquíssima pasta, porque a gente pode causar fluorose nos dentes que estão em formação, tá bom? Que é aquela manchinha branca, que pode se assemelhar a cárie, mas não é cárie, é a fluorose. Então, o ideal é não deixá-la deglutir, tá bom? Não engolir essa pasta. Então, qual é a quantidade de pasta correta? Então, você vai considerar aí 1 grão de arroz, 1 grãozinho ou um pouquinho mais, 1 grão de ervilha, tá bom? Ó, deixa eu aproximar aqui para mostrar para vocês. Não sei se foca bem, ó, tá bom? É somente essa quantidade. E o ideal é não deixar deglutir, tá bom? E não esquece também de escovar a língua. Agora, minha última dica vai ser em relação à estética, para você, mulher que gosta de manter o sorriso branquinho, mas que como eu adora tomar um café, adora tomar uma Coca-Cola, um suco de uva, ou alimentos que pigmentam, que tem muito pigmento. Então, minha dica é: sempre tome um copo de água depois de consumir esses alimentos ou esses líquidos, tá bom? É claro que depois de tomar um café muito quente, a gente não vai consumir uma água muito gelada, tá bom? Evite uma água muito gelada, mas uma água neutra. E também, após consumir alimentos muito ácidos, como suco de limão, por exemplo, que tá muito agora na moda, né, para aumentar a imunidade, tomar só o limão puro pela manhã. Então, o que eu indico para você? Espere em torno de 15 minutos para escovar os dentes, porque se você escovar imediatamente, você pode estar lesando esse esmalte do dente, você pode estar gerando uma lesão abrasiva, tá bom? Então a gente vai esperar em 15 minutinhos para que a saliva faça a função dela de limpeza e de neutralizar esses ácidos, tá bom? Então não deixe de cuidar da sua saúde bucal. Lembre-se que ela está intimamente relacionada à sua saúde sistêmica. Visite o seu dentista periodicamente. Eu fico muito honrada pelo convite, espero ter abençoado a sua vida. Me sinto muito abençoada por ter participado dessa série. Continue assistindo, na próxima semana terá outro episódio que ocorre às 8 horas, tá bom? Da segunda-feira. Muito obrigada, Deus abençoe. Ensinamento abençoado da doutora Ana Flávia Tavares, não é mesmo? De fato, precisamos ser gratos a Deus por todas essas oportunidades, pela nossa saúde física, pela nossa saúde bucal, enfim, por tudo. Precisamos ser gratos, pois Ele é fiel a nós, assim como temos que ser fiel a Ele. Precisamos ser discípulos dele nessa terra, fazer tudo com amor, assim como Ele faz para nós. E para confirmar, peço para que vocês estejam abrindo a Bíblia novamente, para lermos agora o Evangelho de Provérbios, no capítulo 4, verso dos 20 ao 22. Assim diz a palavra. Meu filho, escute as minhas palavras. Preste atenção nos meus ensinamentos. Não as deixe que elas afaste dos olhos, guarde-as no mais íntimo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Olha como a palavra de Deus é sábia, minhas irmãs. Então, por exemplo, não vou na academia porque lá é pecaminoso, não vou no mercado porque lá as pessoas vão chamar a nossa atenção por tentação ao diabo. Não vou na farmácia porque lá é tentação também. Nada disso. Como eu disse anteriormente,
Nós devemos viver o nosso cotidiano, nos exercitar, frequentar academia, se não gosta, fazendo uma atividade ao ar livre mesmo, né? Precisamos ouvir um podcast enquanto estamos caminhando, um podcast de uma mensagem, fazer a palavra de Deus viva em todas as coisas que nós estamos fazendo. E, por exemplo, em uma fila de pão numa padaria, numa fila do açougue para comprar carne, seja um banco, onde você estiver, faculdade, trabalho, o lugar que você costuma frequentar. O que custa liberar uma frase, uma palavra bem simples como Jesus te ama, Ele cuida de você. Nós cristãs, ouvindo isso de outras pessoas, não nos dá uma sensação boa? Imagine aquela pessoa que faz muito tempo que não ouve isso. São coisas simples, mas que dá para encaixar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa rotina. Isso de fato não nos limita a sermos cristãs fazendo todas essas coisas. Então nós, como servas e filhas do Deus vivo, devemos amar a Ele sobre todas as coisas. Temos que ser membros do corpo dele. Precisamos amar, cuidar, devemos cuidar de nós, devemos cuidar de quem nós amamos, pois cada um pertence a Ele. Temos que nos alimentar, pois é uma necessidade fisiológica do ser humano. Temos que tomar um banho, pois é uma necessidade para que nós ficamos cheirosos, limpos. E precisamos também buscar a Deus, ler a palavra, encaixar Ele em todas as nossas rotinas. Isso não vai nos limitar, isso não vai nos atrapalhar. É possível sim, para Deus tudo é possível. Para nós também é possível clamar a Ele por obediência, pois o Espírito ele anseia pela palavra, ele anseia pela obediência a Jesus Cristo. Ele anseia por tudo, assim como temos fome de comida. O Espírito ele tem fome, ele tem sede da palavra, ele tem fome e sede de tudo que nos leva mais perto de Jesus Cristo. Pois temos que praticar os seus mandamentos em qualquer ocasião. Lá em Gálatas diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Viver para Cristo, como muitos acham, é uma prisão. Viver com Cristo não é uma prisão, é muito pelo contrário, é uma liberdade, livre de sermos quem nós somos. Somos livres para correr, para cantar, para pular, como diz aquele louvor. É um amor sem limites. Assim, nós conseguimos controlar, conciliar tudo com a palavra de Deus. Temos que ser cristãs não só no templo, mas sim fora da parede do templo, né? Pois Deus ele está no controle de tudo, Ele está no comando da sua vida. Ele se preocupa com você. Se você chamar, Ele vem cuidar da sua vida, dos seus projetos, de tudo. Ele se faz presente. E essa zona de conforto que antes não havia Deus, ela agora tem Deus. E todos vão ver que você é uma plena filha do Espírito Santo. E para concluir a mensagem de hoje, deixo o meu último versículo da Bíblia. Que se encontra em Efésios, capítulo 5, versos 29 e 30. Assim diz a palavra. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Olha que lindo, minhas irmãs. A palavra de Deus, ela sabe em todas as coisas. Ela envolve tudo. Nossa saúde física, espiritual, nossa mente, nossa saúde bucal, nosso lazer, nosso cotidiano. Ela envolve todas as coisas. E assim eu te desafio a viver os planos de Deus para a sua vida, para você, hoje e sempre. Te convido a chamá-lo em todas as coisas, das mais simples às mais complicadas. Seja para uma entrevista de emprego, ou seja para que quando você esteja lavando a louça, Jesus se faz presente todas as horas, em todos os momentos. Que você peça a Ele entusiasmo e energia para liberar uma palavra de Deus para a vida de alguém. Que Ele tire fora toda a timidez para você falar numa fila de um banco, assim como eu disse,
para que você esteja liberando a palavra de Deus em tudo que você esteja fazendo. Pois o cotidiano, ele não nos limita a buscar Deus. E buscar Deus, ele não nos limita a viver o nosso dia a dia, com nossas tarefas e afazeres. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade. Agradeço também a Camila por ter feito o convite. Foi um desafio maravilhoso estar trazendo aqui um pouco do que eu aprendi juntamente com a palavra de Deus. É o que faz bem para a minha vida, para a minha alma. E em nome de Jesus, que possa ter edificado a vida de vocês. Para terminar, estarei fazendo uma oração. Peço para que vocês estejam curvando a cabeça e fechando os olhos. Senhor, meu Deus e Pai, nessa hora, neste momento, entramos em Tua presença, meu Deus. Muito obrigado pela palavra do dia. Muito obrigado pela saúde, pela vida de cada uma que está assistindo agora. Pela vida de cada uma que porventura irá que o Senhor venha dar saúde, bom ânimo, energia e entusiasmo, meu Deus, para cada uma. Que o Senhor tire fora toda a timidez de liberar a sua palavra, Senhor amado, onde quer que elas estejam, meu Deus. Que o Senhor venha entrar na vida delas, ó Pai, entrar nas tarefas delas, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Deus, tirar toda energia, meu Deus, que esteja impedindo elas de fazer isso, meu Pai. Que elas possam te chamar, meu Deus, para o Senhor entrar na vida, nos afazeres. Eu sei que o Senhor está na vida de cada um, mas eu sei que o Senhor, meu Deus amado, se faz presente em todas as coisas e nós não esperamos coisas pequenas de um Deus tão grande como o Senhor. Que o Senhor cuide de tudo, meu Pai. Que o Senhor cuide de nossas tarefas, nossos afazeres, da nossa vida. Que o Senhor cuide, meu Pai, da nossa saúde física, bucal, espiritual, em tudo, meu Pai. Desde a planta dos pés até o último fio de cabelo que nós tenhamos. Que o Senhor se faça presente. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, cada uma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês e até a próxima segunda-feira que vem, às 20 horas, aqui nessa mesma plataforma, nesse mesmo Facebook, nesse mesmo YouTube. Estaremos com a Camila, falando um pouquinho também, mais um pouco da série de mensagens do discipulado. Fiquem com Deus e até segunda-feira que vem. Nos vemos lá.